Fala, torcedor São Paulino, tudo bem com você? Vamos aí acompanhar as últimas notícias do São Paulo, né? Ver o que a mídia esportiva tá falando do São Paulo Futebol Clube aí, né? André Hernan trazendo as últimas notícias do nosso amado São Paulo Futebol Clube. Para você que é novo aqui no canal, seja bem-vindo, já se inscreve, deixa seu like aí, vai ser mais enrolações. Vamos acompanhar o vídeo. Pensamento. Pensamento. Olha que maldade. Só por causa disso, você traga todas as informações desse São Paulo para nós que entra em campo amanhã. Pessoal querendo saber do Lucas Moura, claro, ai, volta, não volta, transição. Ainda não, né, Hernan? Não, eu tive lá no CT ontem e o Lucas Moura e o Luiz Gustavo estavam fazendo trabalho de campo com bola, mas na transição. Então, acredita-se que o Lucas vai cumprir essa etapa da transição. Na semana que vem, já volte a treinar com os demais jogadores, e aí totalmente entregue à comissão técnica. E quem sabe na véspera, no jogo da véspera, que é contra o Vitória, no Morumbi, possa ter uns minutos para aí sim jogar na Libertadores contra o Atlético Nacional de Medellín, onde o PVC vai estar. Então, assim, eu estou falando de possibilidade, mas se trabalha muito, o São Paulo está trabalhando muito para ter o Lucas Moura na Libertadores. Tá tentando, né? Correndo contra o tempo. E esse jogo de amanhã, PVC? O Atlético está muito mal, né? Uhum. Eu acho que se você olhar São Paulo e Atlético Paranaense, projetar, olhando de trás para frente, pensar no que foi São Paulo e Atlético Paranaense neste século, você vai dizer, pô, um adversário duríssimo. Só que o Atlético Paranaense hoje não é o final de Libertadores. Por exemplo. Então, só que o Atlético Paranaense hoje não é o Atlético Paranaense. Por uma série de circunstâncias. Mas se poupar o jogo se iguala, né? O Atlético Paranaense, que a gente conheceu até o Atlético Paranaense vice-campeão da Libertadores de 2022. Nós estamos em 2025 e o Atlético está no meio da tabela da Série B. O Curitiba vai subir e o Atlético aparentemente não vai. Então, é um jogo para o São Paulo fazer 3-0. 3-0? Jogando bem. No primeiro jogo já 3-0. Essa é a distância? Eu acho que essa é a distância que pode se confirmar que o São Paulo tem o compromisso de tentar fazer. Porque aí ele resolve o confronto. Sim, com os titulares eu acredito nesse placar, viu? Jogou muito bem ontem contra o Bragantino. O Botafogo jogou uma grande partida contra o Bragantino. Começou até o Bragantino melhor os primeiros 10 minutos. Com 25 minutos, só o Botafogo jogava. O Botafogo controlou o jogo. Só que o Botafogo era para fazer 3-0, 4-0 e não conseguiu fazer. Então o jogo ficou aberto para a volta. Se o Botafogo faz o terceiro gol... A gente vai falar sobre esse jogo já, mas até correu um certo risco. No finalzinho até correu algum risco. Sim. Porque não matou o jogo e não matou o confronto. Mas o Botafogo foi muito bem. Eu acho que aí é essa projeção que você pode fazer do São Paulo contra o Atlético Paranaense. Jogar um grande jogo e tentar fazer... Não é fácil fazer 3-0? Claro que não. Mas tentar fazer uma vitória sólida contra um time gigante, o Atlético, que não está bem. São Paulo e Furacão hoje é mais desequilibrado do que Botafogo e Bragantino, na sua visão? Mais, porque o Bragantino está na parte de cima da tabela, brigando. Até 2 semanas atrás, estava brigando pelo título brasileiro. Seja para fazer mais resultados. Qual que é o pensamento dentro do São Paulo, hein, Hernan? Pensando nessa partida. Claro, busca um título aí, né, das Copas, essa é a mentalidade do São Paulo hoje. O Campeonato Brasileiro, né, apesar da arrancada, não é uma tarefa, nenhuma tarefa é fácil, né, gente? Título nenhum é fácil. Mas a maior chance está mesmo nas Copas. E pensa que esse confronto pode ser decidido no primeiro jogo ainda, no Morumbi? A ideia é você sair com a classificação encaminhada, né? Você sair com um resultado. A Copa do Brasil ela é um objeto de muito desejo assim, do São Paulo internamente, no sentido de ser uma competição que te dá uma vaga na Libertadores e te dá uma premiação, e é um título nacional que você conquistou há pouco tempo, né, pela primeira vez. Então, assim, o São Paulo bota muita fé nas Copas, Copa do Brasil, Copa Libertadores, já está conseguindo se reerguer no Brasileiro. Então, o ambiente do São Paulo hoje é um ambiente mais de estabilidade, no sentido emocional e no sentido de pressão. Então, você vê que as caras mudaram, o ambiente mudou, está todo mundo mais leve dentro do São Paulo hoje. Você vai no CT, jogadores estão lá sorrindo, o trabalho flui mais, a confiança em cima da comissão técnica, tudo isso pelo trabalho que foi, de você ter uma intertemporada
de você não ter um jogo bom contra o Flamengo e aí você começar a recuperar contra o Red Bull Bragantino. Buscar o resultado, buscar um empate fora de casa e aí a sequência de vitórias. E isso vai respingar certamente do bom momento de confiança no jogo do Atlético Paranaense. Então a ideia do São Paulo é sair com a classificação já encaminhada, com um placar que faça você não ir para Curitiba dependendo, ou com um susto, ou com um placar mínimo. São Paulo quer encaminhar a parada no Morumbi. Então, para isso, tem que ir com os titulares. Então vai ser um Morumbi cheio, né? Para trazer toda essa atmosfera. Não é uma provocação, é só um dado que a gente falou semana retrasada e depois na semana passada meio que se confirmou. Aquela história do jogo 9 da noite, que é o de sábado 9 da noite. Ah, tá, dos solteiros versus casados. Que é o horário que ninguém gosta, mas que é o horário que eu digo... Qual que é o horário? 7h30? Não, sábado 9 da noite é um horário que ninguém gosta desse horário. Né? Sábado 9 da noite, você fala, putz, 9 da noite de sábado... Eu falei que eu não gosto, o Hernan falou que não tem problema. Não, a decisão de poupar, né, ela, se o Crespo, de fato, tomar essa decisão, eu acho que é a decisão correta e ficarei surpreso. Ao mesmo tempo. Se ele poupar. Eu acho que é a decisão correta e, para mim, eu ficarei surpreso, porque até então a direção do São Paulo não chancelou esse tipo de priorização de campeonato. Às vezes, poupar, as pessoas entendem como largar. Eu não entendo como largar. Às vezes, poupar significa colocar jogadores com mais energia para esse jogo e pensar um pouco à frente. Você tem Evitar que eles se machuquem, né? Evitar que alguns se machuquem e colocar outros em condição de jogo. Também. Você Testar também. Exato, você tem um elenco muito curto, 3 frentes, uma hora você vai ter que Eu fazer acho que isso. ele não vai, não, cara. Ele vai pro all-in. Eu acho que ele vai poupar. E quando fala Pela misto, entrevista, pela entrevista tira que ele 4 deu ou depois. 5, é isso? Você acha? Então, aí tá, né? Poupar é quando? uma coisa, O time inteiro o São isso. Paulo não tem condição de fazer, né? É assim, vamos lá. O Felipe Luiz, eu tô também curioso. O Flamengo joga na quinta, contra o Atlético. Ele e o presidente falaram que na Copa do Brasil eles vão, entre Copa do Brasil e Brasileiro, priorizar o brasileiro. Na Europa, eu estou pegando o Felipe Luiz porque ele é um técnico europeu, e o Crespo tem a formação europeia também, se formou na Itália como técnico. Normalmente, esse tipo de competição para um clube grande, que não tem condição de jogar com as 3 ao mesmo tempo, o cara poupa do início, inclusive o goleiro. Tem o tal do goleiro das Copas, virou aquela grande polêmica no Flamengo, sobretudo, né? Então... Um técnico não europeu, que era o Tite. Exato. Né? O Felipe, se ele não escalar o Rossi e fizer várias alterações no time principal, ele vai estar fazendo mais ou menos como fazem os clubes na Europa. Mas eu acho que não deveria poupar, né? Eu não sei que nível, quantos ele conseguiria, mas o São Paulo, para mim, claramente tem alguns principais que não pode se dar o luxo de perder nas próximas 2 semanas, 3 semanas. A zaga ele não pode nem correr o Pois risco mas de daí perder que alguém. tá. Mas não vai ter Como outro. é que né? vai jogar quem? Você? Ou então, eu? não tem ou o outro, Tirone? Então, zaga. O jogador mais importante da zaga do São Paulo, na minha opinião, é o Arboleda. Mas é que ele está em melhores condições, porque o Ferrarese está suspenso. O Alan Franco tem tem saído todos os jogos, se você reparar. Não é comum isso para um zagueiro sair. Quase não troca zagueiro. Então, assim, então o Arboleda deveria ser poupado. Mas como é que vai poupar se você só tem 4 zagueiros no elenco, um está suspenso e o Alan está com 2? Não, o Arboleda acho que não vai ser poupado. Né? Então você vai começar a tentar identificar. Marcos Antônio, que tornou-se um jogador fundamental. Poderia ser poupado. Mas aí você muda bem a cara do time que poderia ser poupado. Luciano, poderia ser poupado. Mas daí você também perde muito. Marcos Antônio e Luciano, você deixa de ter seus 2 principais jogadores neste momento. Mas eu acho que seriam casos de possível reposição muito abaixo, tecnicamente, mas você pelo menos preserva esses jogadores mais para frente. Tem uns outros encaixes, né, Vessone? O Ferreirinha está suspenso no Brasileiro, então acho que o Ferreirinha vai jogar. Então você vai começar tentando montar um time que vai acabar sendo, talvez, misto na Copa do Brasil e misto contra o Inter. Também acho que o Ferreirinha vai jogar. Não vai ser
reserva contra o Atlético e titular contra o Inter. Acho que Até ele vai porque mesclar. tem aquela coisa lá, se você não deixar os caras parar, igual o Ranieri lá, não dá pra ficar parado 10, 12 dias Exato. parado também. Então, como ninguém volta do departamento médico para ajudar nesse quebra-cabeça, eu imagino pela coletiva do Crespo que ele vai poupar principais jogadores na partida contra o Atlético Paranaense. Mesmo em casa, mesmo tendo essa distância de domingo a quinta-feira e tudo mais. A minha dúvida é quantos? Qual é o nível da preservação que ele fará nesse jogo? E a minha dúvida é, a torcida vai gostar da poupada? Se fosse o Zubeldia, estava demitido. Pois é. Já está demitido, tem o Crespo. Então, acho que... Eu, como torcedor, não queria. Por isso que eu estou falando, o Crespo ele tem... Vou incrementar um pouco a pergunta. A torcida vai achar legal poupar se for eliminado? Aí... Se não ganhar hoje, se não ganhar amanhã. Por isso... Chega amanhã 1-1. Claro, mas por isso que eu acho que a estratégia deveria ser uma estratégia pactuada e comunicada por clube, como está fazendo o Flamengo, e comissão técnica. Né? Aí você, nossa realidade é essa. Né? Agora, tudo que a gente está falando, eu acho que o Crespo chegou já com essa atitude. Não apenas de poupar. Atitude de fazer do jeito dele e dane-se. Eu estou com você. Por alguns fatores. Porque acho que ele observou como o Zubeldia foi sufocado por fazer sempre o jogo da direção e tentar atender a todos os clamores. E segundo, porque ele conhece essa turma toda da primeira passagem. Então, várias coisas que ele fez. Se você imaginar na gestão do Zubeldia, ele já teria sido decepado, o Zubeldia. Várias. Sim. Não usa jovem. Mas... vai falando. Luciano, dono do time. Não, é tudo isso. Sei lá. Mas isso não invalida a minha pergunta. E vou ao Vessone, que é um cara entendido de torcida. Se não ganha amanhã, vai lá com o time meio reserva, muito reserva, resolve que vai rifar esse jogo aí. Não ganha. O momento mágico que ele está vivendo já muda um pouquinho para a torcida? Eu sempre penso nisso, porque a gente não é tão... vamos poupar, vamos largar esse campeonato aí, porque... Quebra o encanto, talvez. Quebra o encanto? Pode acontecer. Porque se ganhar, fala, tá vendo, o cara é tão bom que, poupou aí com os reservas, ninguém segura. Agora, e se não dá certo? E se dá errado? Se dá errado, e aí vamos que no Brasileiro, aí chega no fim de semana, perde do Vitória, aí na do Libertadores Inter, né? também se dá uma embananada. Depois entendeu? Tudo coisas que podem acontecer. Pode, porque você pode, por exemplo, se der alguma coisa hoje, lá no Beira-Rio, com titular ou não, é possível que você também perca. Você pode ir para o jogo do Atlético Paranaense, que é a volta, já quase que lascado, eliminado com 3 jogos com resultados ruins. Pode. Sim. Pode acontecer, né? Ao invés de você emendar 3 positivos como está agora, do nada, em 7 dias, você mete 3 resultados ruins. Isso pode acontecer. 18 jogadores profissionais, você tem que fazer escolhas. Não é? Eu sei disso, tem que fazer escolhas. Claro que tem que fazer escolhas, mas assim... São Paulo já deveria ter feito isso na eliminatória passada. Eu concordo 100% com você, eu só estou pensando na você frase... discordou lá atrás, contra o Náutico. Eu discordei, é verdade. Eu tô só pensando na frase predileta do Vessa. A vida como ela é. Não é tão simples você rifar um campeonato assim. Não é rifar o campeonato. Arriscar e dar errado. Sim. Não é tão simples. Mas ainda mais se não tem o presidente falando, pessoal, isso aqui não vai dar esse ano. Então, mas só uma coisa. Então, como o Arnaldo falou, o Crespo está tomando as decisões técnicas que ele quer que tome. O departamento médico, o médico fala. O financeiro fala, beleza? Isso está acontecendo. Então, a diretoria, se ela chega e fala o seguinte, cara, vale 5 milhões aqui, 4.800 a passagem. Eu preciso dessa grana de qualquer jeito. Ele não vai se importar, talvez, então. Não. Pelo visto. Não. A primeira amostra que ele está dando, ele não vai se importar com esse argumento. Acho que é um bom termômetro de até quando vai a autonomia. Dele. Mas fala aí, Massa, é simples poupar, não? Cara, acho Mais que... ou menos como a história do Palmeiras. Quanto Corinthians Não, eu acho que o São Paulo tem que... Não é? Eu tô pensando, acho que deveria fazer o que não vai fazer, né? Não vai fazer, o Crespo tem que assumir a bronca. Já aconteceu com ele isso no São Paulo. Então ele vai assumir, vai tirar 2 ou 3 jogadores que estão com sinais mais de desgaste e vai para ganhar o jogo. E vai para o all-in. E vai para passar em todas. O tirar que eu acho, ele não vai tirar de não levar.
ele vai Não, levar vai os pro caras banco, pro banco. Eu sim. acho. Isso eu também imagino. Joga alguns Até porque o jogo minutos. em casa, né? Eu acho que ele Isso. vai levar Até pro porque o banco. jogo é em Claro. Entendeu? Só não vai começar, eu mas vou acho que ele dizer, vai levar. a forma como o São Paulo pensa a vida nos últimos dias, nos últimos anos, é all-in. Vai ficar na mão do Crespo. Não acredito que ele vá tirar 4 jogadores, não. 2 ou 3 no máximo. E vai para ganhar o jogo. Silêncio. É o que eu também tô um pouco mais a do Massa. Ele vai poupar todo mundo. Não vai. Se ele faz. Só, vamos lá. a Já frase- tem um Não, a poupado, né, frase- que está suspenso, certo? Já Ferrarese tem um tá que não vai jogar. O Dineno não pode jogar a Copa do Brasil. Isso. Os dois não podem jogar. A frase do Crespo, se o Mike tiver Ah, condição, sim, eu achei boa. ele vai jogar o próximo jogo, indica que ele pode poupar mais gente. Porque o Mike não jogou nenhuma partida pelo São Paulo ainda. Então, mas Então é isso aí, torcedor São Paulo. São Paulo aí, né, se movimentando aí. Então é isso aí, né, torcedor São Paulino. São Paulo aí, né, tentando recuperar suas peças aí fundamentais para estar disputando a Copa do Brasil aí, né, o Lucas Moura, Oscar. São Paulo que investiu forte nesses 2 jogadores aí, infelizmente eles não estão conseguindo trazer um retorno esportivo dentro de campo, né? E a gente, como torcedor, a gente espera muito que isso aconteça, porque a gente sabe da situação do nosso time. Então, é muito importante que esses 2 jogadores voltem e que voltem logo para estar reforçando ali o elenco do nosso time, né? Vai começar aí Copa Libertadores, a Copa do Brasil já se inicia amanhã contra o time do Atlético Paranaense, então é muito importante ter jogadores do quilate dele. Lucas, infelizmente, não vai voltar ainda, mas está mais perto do que nunca, né? Demorou, mas tá chegando e tá perto. Galera, então é isso daí. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima. Valeu!